estou trazendo como tema o emocional da criança e do adolescente e a alienação parental, tá? A escolha do tema, ao qual selecionamos para o vídeo da semana, trata-se das inúmeras queixas ao qual estamos recebendo no nosso atendimento psicopedagógico, voltado para o emocional, comprometimento do emocional da criança e do adolescente. No entanto, com base nos processos de investigação, né, que poderia ser a possível queixa, ou uma análise mais aprofundada dos fatores históricos, familiares, estamos conseguindo identificar que dentro desse comprometimento emocional da criança e do adolescente existem aspectos da alienação parental. Esse termo, alienação parental, é um termo que é muito comum no espaço judiciário, no espaço de assistência social. No entanto, trata-se de um tema que precisa ser tratado com mais frequência dentro dos ambientes escolares, tá? Não só nas unidades escolares, mas nos próprios acompanhamentos pedagógicos, acompanhamentos psicopedagógicos. A gente precisa tratar com mais clareza acerca do tema alienação parental. Então, o nosso principal objetivo desse vídeo de hoje trata-se sobre refletir sobre o emocional dessa criança e do adolescente e esse processo de alienação parental. Então, assim como todo o nosso processo de desenvolvimento acontece nas primeiras etapas, né, de desenvolvimento do indivíduo, a inteligência emocional também parte desse princípio, tendo em vista que é na família que o indivíduo tem referências para desenvolver a aprendizagem da inteligência emocional, tá? Então, essa educação emocional, ela surge no ambiente familiar. É a partir daí que as crianças aprendem as reações segundo o que experimentamos ao longo da nossa vida, tá? Nessas primeiras fases do seu desenvolvimento. O psicólogo Daniel Goleman, ele se refere à inteligência emocional como a capacidade de reconhecer os nossos próprios sentimentos, bem como os alheios, de motivar cada um de nós, de saber manejar as nossas próprias emoções, sabermos lidar com as nossas próprias emoções. Tá? Então, dentro desse ambiente escolar, além de tratarmos sobre os aspectos cognitivos, a gente fala sobre os aspectos afetivos, contexto da afetividade, mas ele vai muito além, tá? Então, esse ambiente, esse desenvolvimento emocional do indivíduo, assim como o processo de letramento, ele já vem com uma vivência, a escola precisa aprofundar, valorizar. O espaço emocional também trata-se desse processo. Nós precisamos tratar do tema emocional de forma frequente na nossa prática didática, tendo em vista que constantemente nós estamos lidando com situações de depressão, situações de automutilação, situações de suicídio envolvendo crianças e adolescentes. Então, os dados que têm aparecido nos noticiários são dados alarmantes e a gente precisa sim dialogar sobre esses aspectos. Aí, dentro desse processo de inteligência emocional, né, esse desenvolvimento do emocional dessa criança e desse adolescente, qual seria o papel da família? Será que a família ela vem contribuindo para que a criança tenha um excelente desenvolvimento, ou através da alienação parental, ela vem contribuindo para que essas dificuldades elas se aprofundem, né? Então, os pais, eles precisam ser modelos nessa etapa de desenvolvimento da emoção e da inteligência emocional. Então, dentro desses aspectos, eles precisam ter clareza, além de construir essa afetividade, estabelecer um elo de confiança com essa criança e esse adolescente, permitindo
que eles passem por essas diversas etapas de desenvolvimento, que parte desde as frustrações, do dizer não, que parte desde estabelecer regras, tá? Para que torne-se um indivíduo que saiba compreender essas dificuldades emocionais que podem ocorrer constantemente. Ou seja, a partir do momento em que a criança ou adolescente eles conseguem compreender o não pode, nesse momento não é possível, então ele vai, a tendência é que torne-se um adulto mais compreensível, mais cauteloso, tá? Principalmente nas situações de cumprimento de regras. Então, a família é exemplo nesse contexto. Mesmo para crianças e adolescentes com problemas de aprendizagem, ou algum tipo de transtorno ou dificuldade, os aspectos ligados à autoestima e o respeito, eles requerem um apoio emocional dos pais, tá? E isso envolve a dedicação do tempo para os filhos, de forma que atendam às suas necessidades emocionais e não só as necessidades físicas e as brincadeiras. É necessário que seja reservado tempo para diálogo, né? Apesar da correria, muitos pais têm uma jornada de trabalho bem mais ampla, mas dentro desse aspecto, ele precisa cuidar da saúde emocional da sua família, promovendo situações de diálogo, situações de reflexões, para que logo mais não tenham situações de tentar promover recompensas para superar a ausência, ok? O termo alienação parental foi regulado pela Lei 12.318 de 2010, né? É uma previsão legal quanto à proibição da alienação parental, tem um fundamento constitucional dentro do princípio da paternidade responsável, né, que está no artigo 226 da própria Constituição Federal. Contudo, lá no artigo 2º, considera-se o ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, ou pelos avós, pelos tios, pela a pessoa que tenha a criança ou adolescente sobre a sua autoridade, tá? Quanto o guardo da sua vigilância, para que repudie o genitor o que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção do vínculo com este. Esse é um processo que ocorre muito, né? A gente tem identificado no nosso atendimento psicopedagógico em situações de pais que estão em processo de separação ou estão separados. Então, eles usam os filhos como instrumento de vingança pelo fim dessa relação, para estar chantageando, né, o outro. Alguns desenvolvem esse processo de forma involuntária, outros já têm uma intencionalidade. Então, quando um dos responsáveis por essa criança e por esse adolescente promove essa lavagem cerebral para comprometer a imagem do outro, narrando maliciosamente os fatos que não ocorreram, que não aconteceram da forma descrita, eles estão cometendo um crime, tá? A alienação parental, gente, é um crime e que as escolas precisam tratar com mais frequência com os pais, nas reuniões com os pais, sobre esses aspectos. O filho é programado para odiar e acabar aceitando como verdade. Dessa forma, o filho acaba sendo programado para odiar e acabar aceitando como verdades aquilo que está sendo refletido para ele, né? As memórias falsas, e acaba afastando ele daquela pessoa em que ele ama. Porque por realizar diversos tipos de informações que não são verídicas. Então, essa prática de alienação parental, ela fere um dos princípios básicos, né? Que é o direito fundamental da criança e do adolescente na convivência familiar saudável. Então, acaba prejudicando essa relação de afeto e desenvolvimento dessas relações com o genitor ou com o grupo familiar, não é isso? Que acaba dificultando também esse desenvolvimento do emocional desse indivíduo. Então,
esse ponto de alienação parental, ele constitui-se no abuso moral contra a criança e o adolescente, assim como o descumprimento dos deveres inerentes à autoridade parental, ou seja, decorrentes daquele que é responsável pela tutela ou pela guarda dessa criança e desse adolescente. Vale ressaltar que dentro desse vídeo que eu estou colocando nessa semana no YouTube, esse tema de alienação parental é um tema bastante complexo, tá? Ao qual exige uma atenção maior dos profissionais que atuam com crianças e adolescentes, tá? É importante que vocês retomem leituras dentro de artigos e da própria lei que trata-se sobre alienação parental. E vale ressaltar que o reconhecimento dessa prática de alienação parental, ela deve ser feita necessariamente em juízo, tá? Porque nós estamos tratando de criança e adolescente, e a gente sabe que tem diversos setores, diversos serviços que são ofertados para a garantia do direito desses indivíduos. Então é isso, pessoal. Nós, como do Espaço Terapêutico PSI, tá? Levantamos essa temática e esperamos que possamos ter contribuído com a reflexão dos familiares, dos profissionais que atuam com criança e adolescente acerca da necessidade de ampliar as ações voltadas para o desenvolvimento do emocional dessa criança e desse adolescente, o estabelecimento desses vínculos e trazer como tema constante nos encontros com pais esses cuidados que é preciso tomar referente aos aspectos ligados à alienação parental. Nós precisamos falar desses temas com mais frequência, tá? Nos nossos atendimentos são pontos assim que têm nos chamado a atenção. Dentro de entrevistas familiares, estamos percebendo diversos contextos e que muitas vezes passa despercebido nesse cotidiano, principalmente dos espaços educacionais.